O TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Corte de Contas Sergipana une capacitação técnica e diálogo com municípios em evento sobre sustentabilidade na gestão pública, realizado em Propriá, no Baixo São Francisco. Nós estamos trazendo conhecimento que é importantíssimo para toda a gestão. Tribunal de Contas lança selo verde de sustentabilidade para incentivar ações de preservação ambiental durante a audiência pública final que apresentou os resultados obtidos na 8ª edição da Fiscalização Preventiva Integrada em Sergipe. Os municípios que assinaram esse pacto já vão ter aí uma pontuação, para o selo verde que foi lançado recentemente. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, fake news no processo eleitoral é o tema de hoje do quadro Diálogo Cidadão. O convidado do jornalista Messias Carvalho é o servidor e membro da Comissão de Enfrentamento à Desinformação do TRE de Sergipe, Hermano de Oliveira Santos. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já está no ar. O Tribunal de Contas do Estado deu um importante passo para estreitar ainda mais a relação com os municípios sergipanos. Com a participação de gestores e servidores públicos, o TCE promoveu em Propriá, na região do Baixo São Francisco, um seminário voltado à qualificação dos novos gestores públicos. O evento abordou temas essenciais como governança, sustentabilidade, controle externo, reforçando o papel orientador da Corte de Contas Sergipana. A reportagem de Luana Maria e Mica Neto. O seminário Governança, Sustentabilidade e Controle Externo, os desafios do primeiro ano de gestão municipal, foi promovido pelo Tribunal de Contas de Sergipe por meio da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento e reuniu nos dias 8 e 9 deste mês servidores de 29 municípios sergipanos na cidade de Propriá para uma imersão no conhecimento técnico e institucional. Trazer conhecimento para todos os gestores municipais, para aqueles que trabalham nas secretarias, aqueles que trabalham com engenharia, aqueles que trabalham com INSS nas prefeituras, que trabalham com a área da educação, que trabalham com a área do meio ambiente, com a área da saúde. Então, nós estamos trazendo conhecimento que é importantíssimo para toda a gestão e a parte orientativa e pedagógica do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não é um órgão só para punir, é um órgão também para orientar, para capacitar. Os palestrantes que passou muitas orientações que muitas vezes a gente não tem o conhecimento e hoje a gente teve o conhecimento e vamos pesquisar para ver o que a gente pode fazer para melhorar, a nossa administração aqui em Propriá. O primeiro dia foi de palestras institucionais, ministradas por representantes de entidades públicas, como o Ministério Público de Contas, a Receita Federal, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, Tribunal de Contas da União em Sergipe, dentre outras. Essa parceria com o TCE será muito importante para a regularidade dos municípios. O débito fiscal dos municípios de Sergipe, para você ter uma ideia, é o maior débito per capita do país. Então, esses encontros com gestores é muito importante para que eles tenham noção da situação, da dívida do seu município e tentem regularizar. Nossa proposta junto ao tribunal, e tem sido muito bem acolhida, é apoiar na licitação pública, em garantir que as empresas e os profissionais que ali estejam trabalhando tenham capacitação técnica necessária, que não tenham documentação falsa dentro dos certames e que possa ter igualdade no certame. Ele ser, para que ele é feito, é para dar isonomia a todas as empresas e profissionais a trabalharem, a propor seus serviços e, claro, galgando o melhor preço, a melhor técnica, contratar com o serviço público e executar da melhor maneira possível, atendendo aos anseios da sociedade. As palestras técnicas ocorreram no último dia de evento e foram conduzidas por auditores da Corte de Contas de Sergipe e pela superintendente da Caixa Econômica Federal, Silvia Leandra Peloso.
Dentre os assuntos abordados estão o IEGM, a gestão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, a gestão e fiscalização de contratos administrativos e as boas práticas na primeira infância. O programa Multiplicando Conhecimento é uma iniciativa da Escola de Contas do TCE e tem como objetivo democratizar o acesso ao conhecimento técnico através de cursos, palestras e seminários, assim como aproximar a Corte de Contas de seus jurisdicionados. De suma importância, que a gente tenha conhecimento e se capacite a cada dia, principalmente com os órgãos do Tribunal de Contas, principalmente para mim, que sou vereadora. Isso vai me ajudar bastante para fiscalizar o meu município e desempenhar um bom papel, um bom trabalho para a nossa sociedade. Quero parabenizar a iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, juntamente com o Ministério Público de Contas, por trazer essa oportunidade aos municípios sergipanos, principalmente aos novos gestores, essa oportunidade de conhecimento e explanação de diferentes temas que vai desde a seara ambiental até a situação fiscal e que é muito importante para o novo gestor ter esse conhecimento para saber lidar nos próximos anos de gestão, principalmente também dando oportunidade a todo o secretariado de poder fazer parte também desse evento. E o TCE na TV divulga agora o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno na segunda semana do mês de abril. Acompanhe. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 16 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães, o conselheiro substituto Francisco Evanildo e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, atos de admissão de pessoal, prestações de contas de recursos de convênios, relatórios de inspeção, aposentadorias por tempo de contribuição, revisões de proventos e pensões, aposentadorias por invalidez e reformas ou transferências para reserva remunerada. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, foram julgados 7 processos. Participaram da sessão o conselheiro José Carlos Felizola, o conselheiro substituto Rafael Fonseca e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, aposentadorias. Já na sessão plenária, que também foi presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, o colegiado julgou 16 processos e 14 protocolos. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas, manifestações, ofícios, solicitações de informação e denúncias. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. O Tribunal de Contas do Estado lançou o Selo Verde, uma iniciativa que visa reconhecer e estimular ações de preservação ambiental por parte dos municípios sergipanos. O lançamento aconteceu durante a audiência pública final da 8ª edição da Fiscalização Preventiva Integrada. O lançamento do Selo Verde foi feito pela presidente da Corte, a conselheira Suzana Azevedo. Além de incentivar e reconhecer os esforços dos municípios sergipanos na busca por gestões mais sustentáveis, a iniciativa reforça o compromisso do Tribunal de Contas de Sergipe com a sustentabilidade. O TCE é um dos órgãos que integram a Fiscalização Preventiva e Integrada, a FPI. Coordenado pelo Ministério Público Estadual, o Programa Educativo e Integrado de Órgãos Federais e estaduais foi criado para combater danos ambientais na bacia do Rio São Francisco. Essa iniciativa permite que nós possamos ir à realidade dos municípios da bacia do Rio São Francisco e possamos identificar situações prejudiciais ao meio ambiente e à qualidade de vida daquelas comunidades. Então, o Tribunal de Contas, com a participação de equipes de auditoria e assessoria do Ministério Público de Contas, participou do diagnóstico da gestão ambiental de todos os municípios envolvidos na fiscalização preventiva integrada. Podemos também acompanhar a situação do saneamento, do fornecimento de água potável nas escolas e, a partir daí, traçar, em conjunto com os demais órgãos, especialmente o Ministério Público do Estado, uma proposta de governança ambiental para os municípios. Durante a 8ª etapa da fiscalização preventiva integrada, que percorreu 9 municípios, o promotor de justiça e coordenador do programa, Sandro Costa, destacou o engajamento do Tribunal de Contas para o desenvolvimento e o sucesso dos trabalhos. Tanto o Ministério Público de Contas como o Tribunal de Contas do Estado é parceiro efetivo, não nominal, da fiscalização preventiva integrada, como a colega doutora Aldelene já colocou.
Então, alguns dos produtos e resultados efetivos, essa é a palavra que a gente busca, analisando as FPIs anteriores, efetividade, concretização dos trabalhos, eles se devem a empoderamento dessa parceria com a participação precípua e importante de um órgão como o Tribunal de Contas do Estado. E nós tivemos algumas reuniões com a doutora Suzana e ela, na primeira reunião, ela já disse: eu vou participar. A 8ª etapa da FPI foi marcada também pelo lançamento do Pacto de Governança Ambiental, uma iniciativa para fortalecer o compromisso dos gestores sergipanos com o desenvolvimento sustentável. A adesão dos municípios ao pacto contribui para a obtenção do selo verde criado pelo TCE. Durante o anúncio do pacto, foi lançada uma cartilha educativa. Idealizada pelo Ministério Público de Contas, a publicação contém orientações aos gestores sobre diversos aspectos essenciais para a preservação ambiental. Levar para os municípios esse viés dessa estrutura, né, do Sistema Municipal de Meio Ambiente e da importância dos municípios se fortalecerem, né, deles terem uma secretaria exclusiva para tratar das questões ambientais. Então, essa ideia, como era um compilado de informações importantes, tivemos essa ideia, então, de construir essa cartilha para ser esse viés mais educativo, informativo, para orientar o gestor melhor e, a partir disso, eles terem mais possibilidade de cumprir aquilo que eles estavam assinando no pacto. E também a importância de que os municípios que assinaram esse pacto já vão ter aí uma pontuação, né, para o selo verde que foi lançado recentemente. A seguir, fake news e desinformação no processo eleitoral são tema da semana do quadro Diálogo Cidadão. É depois do intervalo. TCE na TV volta em instantes. Olá, eu sou Leonardo Dias, jornalista da FAN-FM, e a minha pergunta para o Coletiva de Imprensa é a seguinte: para que serve a emissão de certidão negativa junto ao TCE? Olá, Leonardo, que boa essa pergunta. Aqui no tribunal nós temos algumas situações de certidões negativas. Nós emitimos certidões negativas para pessoas físicas que possuem fins para registro eleitoral. Tá? Nós emitimos também certidões negativas para os entes jurisdicionados do tribunal. Na sua grande maioria, essas certidões negativas para os entes jurisdicionados são quando eles necessitam realizar operações de crédito, seja interna ou externa, com ou sem garantia da União. E, por fim, nós emitimos um terceiro tipo de certidão negativa para as pessoas jurídicas. Essas normalmente se destinam à participação em outras licitações em outras unidades jurisdicionadas ou outros entes federativos. Em resumo, são esses três tipos de certidões que nós emitimos aqui no tribunal. Em um cenário cada vez mais digital, a desinformação e as fake news se tornaram grandes ameaças à integridade do processo eleitoral. Saber identificar e combater notícias falsas é essencial para proteger a democracia e garantir que o eleitor tome decisões conscientes. E é esse o assunto desta semana do quadro Diálogo Cidadão. O jornalista Messias Carvalho convidou para falar sobre o tema o servidor e membro da Comissão de Enfrentamento à Desinformação do TRE de Sergipe, Hermano de Oliveira Santos. Acompanhe. No Diálogo Cidadão de hoje, vamos discutir um dos temas mais debatidos nos últimos anos, que é fake news, quem nunca ouviu falar. Em tempos de inteligência artificial, então, a coisa fica mais complicada. Nós convidamos o doutor Hermano de Oliveira Santos, ele é do Tribunal Regional Eleitoral, membro da Comissão de Enfrentamento à Desinformação. Doutor Hermano, obrigado por ter vindo, aceita esse convite. É o nosso Diálogo Cidadão para discutir um dos temas que fragiliza muito a sociedade hoje, que é a fake news. Vamos explicar primeiro como é esse trabalho que vocês realizam junto ao Tribunal Regional Eleitoral.
Perfeito, Messias. O Tribunal Regional Eleitoral, assim como os demais 26 tribunais regionais eleitorais, eles aderiram a um programa do Tribunal Superior, que é um programa que se tornou permanente de enfrentamento à desinformação, né, as mais conhecidas como fake news. Então, nós fazemos algumas ações na seara administrativa de prevenção, né, no sentido de educação, porque a ação de repressão, ela já é feita nos processos judiciais. Então, aqui no TRE de Sergipe, especificamente, nós realizamos, semana passada, o 4º Fórum de Enfrentamento à Desinformação. Fomos pioneiros, né, nessa ação educativa, então nós convidamos toda a classe política, jornalistas, estudantes, acadêmicos, na área de direito, na área de comunicação social, para que eles saibam o que nós estamos fazendo. Então, a gente faz um balanço do que aconteceu nas eleições anteriores, né? Tivemos eleição em 2024 e já projetamos o que pode vir a acontecer nas eleições seguintes, né? Então, nós temos aí em perspectiva uma eleição de 2026 muito acirrada e, infelizmente, com um uso massivo de desinformação ou fake news, né? O senhor é doutor em Direito, né, pela Universidade Federal da Bahia. Então, eu queria saber como é que está o arcabouço legal hoje que envolve que sustenta esse enfrentamento hoje. Qual é o lastro que vocês usam? Assim, é importante, né, salientar que as fake news ou a desinformação é um problema global, que não afeta não apenas a seara eleitoral, não é algo que a gente pode conter apenas com leis ou com decisões, né? É importante também assim, fazer um breve histórico e mostrar que ela já está presente em outras áreas da nossa vida, né? Era muito comum usar a desinformação em período de guerra, né? A chamada inteligência contra inteligência, também em questões econômicas, financeiras, né? Assim, de disputas comerciais, né? Assim, é aquela coisa do sigilo de uma informação e de uma informação errada para conseguir uma vantagem. Nós acompanhamos no iniciozinho da década de 1990 muita desinformação na área ambiental, que hoje está retornando, né? A questão do aquecimento global, etc. Com o advento, ou melhor, a massificação da internet, nós enfrentamos aí sim muita fake news, porque a mídia tradicional, TV, rádio, jornais e revistas passaram a ter um grande rival, que foram as mídias digitais, né? Pois bem, agora no início do século XX, anos 2010 em diante, nós passamos a ter um sério desafio, que foi lidar com essa desinformação no mundo digital, principalmente em grupos de troca de mensagem, né? E isso acabou sendo usado para o bem e para o mal, né, pelos candidatos e partidos políticos. Por que para o bem? Porque assim eles puderam se comunicar mais diretamente com seus eleitores. E por que por mal? Porque esse meio, ele fomentou uma disseminação de informações mal feitas, de informações assim equivocadas e também de informações falsas, ou seja, aquelas informações intencionalmente, propositalmente produzidas para enganar, né? Quando você usa a expressão desinformação, fake news, como é que a gente melhor define essa situação que a gente está vivendo? Perfeito. Veja, há termos em inglês para definir isso, mas assim, tudo começa com a informação, né? A informação bem feita, a informação correta, a informação verdadeira e os seus opostos. Então, a gente pode ter uma má informação, né, que chama malinformation. A gente pode ter uma informação errada, que é a misinformation, que vem de erro em inglês, é mistake. Ou a gente pode ter uma informação falsa, que é a disinformation. Existe uma expressão, que é a que se popularizou, que, no entanto, ela engloba todas essas três formas que eu disse, que são as fake news, né? Ou informações simuladas, né? Ou notícias simuladas. Fake news é muito usada no ambiente do jornalismo, né? Justamente nesse período, década de 90, início da década de 2000, que a internet chegou e ela passou a ser um rival, digamos assim, no poder de informar ou de bem informar,
né? Então é só lembrar aquele comunicólogo Humberto Eco, que logo no iniciozinho da disseminação das redes sociais ele disse, bom, agora nós estamos sendo conduzidos por um bando de idiotas, porque assim, em que pese, né, a força da expressão, ele disse assim, qualquer pessoa na internet pode falar o que quiser e será ouvido. Então, ele deixou de ter aquele trabalho do jornalista como você, que checa a informação, que procura as fontes confiáveis. Então, fake news são essas notícias produzidas com uma simulação. Ela pode ser uma informação ruim, mal feita, pode ser uma informação errada, simplesmente, ou pode ser uma desinformação. Para as pessoas da área do direito, que foi a sua pergunta anterior, Messias, a gente pode trabalhar com aquelas categorias de culpa ou dolo. Você pode repassar uma informação ruim ou uma informação errada por culpa. Você não conhece, você simplesmente, que é o que a gente percebe a maioria dos casos. Num grupo de mensagem privada, o que é que a gente percebe? As pessoas acabam repassando essas informações. Ou você pode agir com dolo. O dolo é aquela intenção, aquele propósito. De prejudicar. Nesse caso é a desinformação. É isso que a Justiça Eleitoral vem combatendo fortemente. Como é que vocês trabalham para fazer esse enfrentamento? Porque essa coisa ela tem sido extremamente ágil, né? Uma mentira sempre ecoa mais alta, incrível, as pessoas repassam. Como é que vocês têm acesso a isso? Como é que vocês vigiam? Porque o núcleo que o senhor trabalha é de enfrentamento à desinformação. Para você enfrentar a desinformação, você tem que saber o canal de onde ela surgiu. Como é feito esse trabalho? Isso, perfeito. Então, nós fazemos esse trabalho em rede. Então, o TSL coordena esse trabalho e cada comissão local, da qual eu faço parte aqui em Sergipe, é um membro dessa rede. Você falou algo muito importante, né? A mentira, a dissimulação, a fofoca, ela é como um rastilho de pólvora, né? Aceso ali, é difícil a gente parar. E a gente percebe, inclusive com a ajuda da comunicação social, da psicologia, como é difícil combater, enfrentar uma informação falsa. Porque uma vez que foi dita, você pode usar 10 informações verdadeiras e aquela ela está lá registrada. Ainda mais nos tempos de redes sociais em que essa informação ela fica permanentemente disponível, né? Então, nós trabalhamos em rede, o TSE mantém uma página chamada Fato ou Boato, há um investimento pesado na chamada checagem de informação, nós temos um pacto que inclusive nesse sentido também fomos pioneiros, porque nós fizemos um pacto com todas essas instituições federais e estaduais para que as informações prestadas pelo TRE de Sergipe fossem disseminadas por todas as instituições. Pois bem, nesse pacto, né, do TSE, as chamadas checadoras de informação, alguns dos principais veículos de informação do país fazem parte. Então, quando sai, por exemplo, um texto, um áudio, um vídeo, é feita uma checagem de informação para ver se é fato ou boato, ou seja, se é verdade ou mentira. Esse é um dos caminhos. O outro caminho é o chamado SIAD, que é o Sistema de Enfrentamento à Desinformação. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode entrar nesse SIAD e fazer um registro, uma notícia. Recebi aqui um texto, um áudio ou um vídeo no meu WhatsApp, eu desconfio que é fake news. Então, lá nós vamos investigar. Aí nós temos um contato direto com as operadoras, as mantenedoras de redes sociais, de aplicativos de mensageria. E nós também temos o SOS Voto, né, que embora o nome seja SOS Voto, o objetivo é enfrentar, combater a desinformação, que é o número 3091. Esse número 3091, ele pode ser usado por qualquer cidadão na época de eleição, é um número gratuito e esse número ele vai ser atendido por alguém da Justiça Eleitoral, vai coletar essa denúncia e nós vamos trabalhar essa denúncia. Mas a ação de vocês, ela vem sempre em função da denúncia, do que vocês conseguem capturar ou vocês estão instrumentalizados para pesquisar essa informação, né? A policiar
Para identificar de forma proativa. Uma excelente pergunta, porque, como sabe, a Justiça Eleitoral ela tem o poder de polícia de manter a ordem nas eleições, né? Então, o que é que nós fazemos? Nós temos uma assessoria de enfrentamento à desinformação lá no TSE e aqui em Sergipe eu sou o ponto focal dessa assessoria. Então, assim, nós temos, digamos, algumas ações de pesquisa, ou seja, proativa, de verificação em loco, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, uma presença também em sites de desinformação, inclusive na chamada Deep Web, né? Porque assim a gente vai coletando esses episódios de desinformação. Então, nesse grupo nacional, porque, repare, Messias, uma desinformação, uma fake news, ela pode não necessariamente surgir aqui em Sergipe. O que é que a gente percebe? Nos estados mais populosos, que também são aqueles estados com maior interesse político, interesse financeiro, de onde mais brotam as fake news. E elas chegam aqui. Pois é, desafios, né? E qual a orientação que vocês dão ao público, ao eleitor? Sempre duvidar? Perfeito. E um detalhe importante. Não repassar. Muitas vezes você percebe o cidadão, você recebe uma mensagem, será que é verdade isso? Gente, na hora que você pergunta se é verdade e repassa aquele vídeo, aquela informação, você ajudou a prosperar. Ah, não, mas eu só queria saber se era verdade. Excelente. Alguém mais soube da informação? Isso, excelente pergunta. E já embutida aí com uma visão cidadã, com uma visão responsável, né? Como um bom jornalista tem e ensina muito para a gente. Nós fizemos entre 2023 e 2024 um trabalho em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública. Quando eu digo nós, o TRE de Sergipe. E nós fizemos um projeto chamado Tia Vera contra a Desinformação nas Eleições. É uma personagem que nós criamos e o objetivo disso é porque nós percebemos que Deep Web, inteligência artificial, redes sociais, problema da desinformação, vários outros problemas associados, eles acabam sendo, como você bem apontou, um problema de comportamento. Então, o que é que nós fazemos? A gente já tem uma certa experiência na checagem de informação, na investigação da informação falsa, mas a gente percebeu que a gente precisa atingir as pessoas. E como é que a gente atinge as pessoas? Mostrando para elas assim, o efeito nocivo de compartilhar informação falsa. Então, na dúvida, não repasse. Esse é o bordão da Tia Vera. Na dúvida, eu não repasso. Então, assim, a gente está trabalhando e acredita muito que essa sua atuação preventiva, educativa, é que vai fazer a diferença. Doutor Hermano, muito obrigado por sua participação nesse diálogo cidadão, né, trazendo a boa informação, que hoje é o segredo do negócio, né? A boa informação, a responsabilidade que se tem que ter, especialmente em épocas de inteligência artificial e de rede social absoluta aberta, ser um marco regulatório, efetivo do ponto de vista da sua criminalização. Perfeito. Muito obrigado. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.